Ninguém esperava esse resultado. O Flamengo tinha tudo pra vencer no Maracanã, mas acabou apenas empatando com o São Paulo. Será que o time está mesmo devendo quando joga em casa? Nesse vídeo você vai entender o motivo desse empate, quem foi o destaque da partida e que esse resultado representa para o Flamengo. Então fica comigo até o final, porque muita informação importante para você. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo e bora pro vídeo. Boa tarde. Boa tarde. O incomparável tem problemas diante do tricolor, hein? Você sabe de uma coisa? Um abraço pro fã do esporte, um abraço Zé, um abraço Plihal. Legal você estar aqui de volta. Mais ou menos, né? Não, legal, eu gosto dele. Assim, você sabe que tem algumas coisas no futebol que a gente não tem muita explicação. São Paulo e Flamengo. O São Paulo tem um jeito de encaixar o jogo contra o Flamengo, não importa qual seja o treinador, né? Já vários treinadores do São Paulo têm uma forma de jogar que parece que inibe e atrapalha o time do Flamengo. O Flamengo não tem de toda 2019 para cá, quer dizer, uma época de ouro do Flamengo, são 8 vitórias para cada lado e, não vou nem falar dos empates, tá? Nos mata-matas, 2-1 pro São Paulo. Não, o São Paulo tem soluções. O São Paulo tem solução contra o Cruzeiro, tem solução contra o Flamengo, tinha contra o Palmeiras, perdeu a solução, porque era um time que atrapalhava muito o Palmeiras, mas não tem Inverteu. Então, tem algumas coisas que no futebol elas são invariáveis, né? O lance que origina o segundo gol do Flamengo, que seria o gol da vitória, que foi pelo bico da chuteira, eu acho que é uma coisa que a gente já falava antes de aparecer o semiautomático, porque a gente falava, o cara calça 43 vai perder, vai ficar, o que calça 42 vai levar prejuízo, entendeu? Vou falar pra você, se fosse no TecPix passado ali, era gol do Mengão. Não, se fosse no VAR passado. Não, se fosse no até Atari, a rodada passada era gol. Se fosse no Atari, no Atari, no VAR do Atari, aí sim, esse é o gol que eu tô falando. Não, esse é o gol que... Esse é o primeiro. Esse é o primeiro. Esse é o que valeu. É o Pereira. O segundo é o que não valeu, né? Será que o Léo vai embora? Tem uma proposta lá, 60 milhões. 10 euros, né? Eu acho assim, o São Paulo, incrível, né? O São Paulo tem uma derrota contra o Atlético Paranaense, uma derrota assim estranha, porque o time faz um bom primeiro tempo e sucumbe 15 minutos que o time foi pro buraco no segundo tempo. Perfeito? Acabou entregando. Aí deu a saída para 3 minutinhos, o Caleri vai lá e guarda, olha lá. Segue. Toca no Caleri que é gol. Aí, ele tocou no Caleri e foi gol. O apresentador está emocionado. Acho que boa notícia para o torcedor. Deixa eu só relatar, você está falando, os olhinhos dele estão brilhando. O Caleri brilha mesmo. Boa notícia para o Flamengo. A segunda partida seguida que entra o Georgiano e a Arrascaeta. Você viu que o Emerson Royal falou desse lance? Ele tá com aquela máscara de proteção, né? Se não fosse a máscara, ele faz o gol. A máscara o atrapalhou. Ele disse. Mas é evidente que sim, né? Porque pode atrapalhar a visão, né? E o formato também, né? Ele fica com a visão obstruída, né? Bom, o São Paulo tem um resultado espetacular, né? O técnico, esse é o gol anulado, né? Pelo bico da chuteira. Doeu aí, viu? Quando ele passa para receber a bola, ele está um pouquinho mais rápido que o adversário e é milimétrico o caso. A gente, fica todo mundo ali. O Daronco emagreceu, não tá fininho. Quem não é? Mas o tempo de acréscimo engordou, hein? Engordou. Nossa Senhora, quanto de acréscimo? Quase 20 minutos de acréscimo. Mas é que teve muita paralisação também. Teve muita paralisação também. Eu vejo o São Paulo assim, esse São Paulo me interessa. Aquele São Paulo do segundo tempo contra o Atlético Paranaense, não. É interessante a gente notar esse tipo de coisa, porque o São Paulo precisa encontrar uma forma de jogar que seja um pouco mais correspondente ao que a torcida do São Paulo espera. Né? Que é esse jogo contra o Flamengo. O primeiro tempo do jogo contra o Atlético Paranaense. Tem que reproduzir isso mais vezes. Sabe quando o São Paulo volta a jogar? Só daqui a 2 semanas. Só daqui a 2 finais de semana. Porque o São Paulo não joga na Sul-Americana, porque já está classificado, né? Já está classificado para o mata-mata e está, por outro lado, eliminado na Copa do Brasil. Como, meio da semana, para quem tinha jogos contra times que disputam repescagem sul-americana, esses jogos foram adiados, o São Paulo iria enfrentar o Santos, só que o Santos joga amanhã, né? Sim. E no final de semana tem Copa do Brasil, o São Paulo não está mais na Copa do Brasil, quer dizer, o São Paulo que ficou 2 meses parado,
durante a Copa do Mundo, agora fica mais 2 semanas parado, depois de realizar apenas 2 partidas. O técnico do Corinthians ia gostar, porque ele já reclamou que tem um jogo em cima do outro. Verdade. Já reclamou. Jogou quinta e domingo, Zé. Depois de 2 meses parados, Zé. Normal. Aí se não tem jogo, reclama que não tem jogo. É assim mesmo, quando o time não vai... O ser humano é esquisito. Não é esquisito não, Pascoal. O ser humano é maldoso em determinados momentos. Até podia reclamar que o Bahia jogou na terça, né? E aí é uma vantagem considerável. Teve 2 dias a mais de descanso. Mas que jogou quinta e domingo, depois de ficar 2 meses parado. Mas todo mundo encontra desculpas para determinadas situações. É difícil, é isso, é aquilo, tal. Mas você está praticamente 2 meses sem jogar, você treina, né? Você faz um segundo jogo, que seria tranquilo, né? Porque você não jogou 2 meses. É natural que você tenha gás para jogar. Você imagina... E o Corinthians resolveu o jogo contra o Remo no primeiro tempo, né? Sim. Você pôde descansar no segundo. Não, jogou descansando no segundo tempo. É que não conseguiu jogar. Conseguiu jogar. É muito mais fácil falar assim. Eu gosto muito do Fernando Diniz, eu tenho um apreço por ele, que é de coração mesmo, que eu conheço desde os 13 anos de idade. É meu amigo, irmão, ele sabe disso. Mas já volto a falar aqui, sempre quando o Corinthians tem dificuldades ou quando não consegue jogar, ele encontra algumas frases para falar, ou sejam os números, ou... O Bahia foi melhor que o Corinthians. Vamos, senão o Marcão me mata, daqui a pouquinho a gente vai falar, olha lá. Ainda hoje, troca de farpa, gols anulados e empate em Salvador. E o empate do Maracanã? Empate com sabor de vitória para o São Paulo, né? Pelo momento que foi, pelo momento que o São Paulo passa, pelas dificuldades. O Pascoal já mencionou o jogo aqui contra o Atlético Paranaense, que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo caiu. Eu acho que o Dorival vai fazer igual ele fez no Corinthians, que ele falava, cada jogo é uma final. Eu acho que ele tem que estabelecer esse tipo de mentalidade no São Paulo. Primeiro, pelas dificuldades, São Paulo jogou zagueiro menino, Osório, que por sinal foi muito bem. Jogou muito bem o menino. Né? Tem o Danielzinho, tem o Bobadilha. É legal para você falar. Ele falhou no jogo lá de Bragança, mas ele é um jogador que tem um enorme potencial. Sim, mas Osório. Ele é bom jogador. Achei. Mas Falha. Eu acho... Mas faz parte do aprendizado. Mas eu acho que é legal o Zé falar da sensação, porque ele nunca viveu isso, um ambiente de mais de 70 mil pessoas. Não, mas é isso. Eu falei ontem, Pascoal, antes de ontem, acho que foi, que eu falei o seguinte, que ele não tem o melhor dos parceiros ao lado dele. O Arbô? O Arboleda. No sentido do que ele é um menino ainda, então ele precisaria de um jogador mais experiente na tranquilidade, para passar tranquilidade para ele, para posicioná-lo, para falar, aqui você chuta, aqui você segura, aqui você inverte, porque dentro de campo tem que existir essa conversa dos jogadores mais velhos com os mais novos. Ainda mais quando você pega um time que está sendo montado jogo a jogo. Entendeu? Então, que nem você chegou hoje, o Pascoal chegou antes de ontem, vamos jogar juntos. Eu não sei como é que você vai jogar, eu não sei como é que é a tua característica. Uma coisa é o treino, outra coisa são as dificuldades que o jogo me impõe e coloca para eu poder enfrentar. E aí eu preciso da sua ajuda de posicionamento, de orientação, né? E eu não acho que o Arboleda seja esse cara perfeito para ele, porque o Arboleda é um cara que não consegue se posicionar, eu acho que ele não consegue se posicionar, ele compensa muito com a velocidade. Fala meu príncipe caribenho. Não, mas eu acho que ele compensa muito com a velocidade, com a bola nos pés ele tem dificuldades, eu estou falando alguma besteira, como o Pascoal fala, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija, meu senhor. Não é um primor. Entendeu? Não é um... Então, para um menino que está chegando agora da base, é importante ter um cara que possa ajudá-lo nesse aspecto, e ontem ele foi muito bem. Se posicionou bem, fez bons desarmes. O cruzamento que ele deu, ele viu o Caleri ali, aquela bola de zagueiro que é difícil para o zagueiro, porque você pega na frente assim, e o centroavante vem de costas, o zagueiro está correndo por lá, para trás. Encontrou assim, o Caleri de frente agora. Pega o Caleri de frente. Então, assim, fez um bom jogo, ainda mais jogando contra o Flamengo, né? Você pode jogar com 60 mil, 70 mil, mas talvez com outro time que é uma ocasião especial e tal. E o Flamengo é sempre assim, né? 60 mil, 70, um time que aqui no Brasil você vai jogar, você tem que jogar o seu melhor, porque senão você toma uma goleada, você sabe disso. Tem Pedro, tem Arrascaeta, tem Samuel Lino que está jogando bem numa posição nova. Talvez tenha sido o melhor jogador do Flamengo. Isso, mas já está jogando bem, ele está encontrando os espaços ali curtinho, fazendo as jogadas e tal. Foi bem. Eu acho que o São Paulo tem essa tradição. Se o São Paulo estivesse um pouquinho melhor, eu tenho certeza que o Dorival iria fazer com que a evolução dele, né,
fosse assim, bem maior e mais tranquila. Mas às vezes é bom você passar uns sufocos, porque ele você tem que se virar. Daqui a pouquinho vai para o banco de reservas, né? Porque tem o Sabino voltando de uma Sabino já voltou ontem, já né? voltou ontem, jogou um pouquinho. Tem o Domingos Duarte, que eu imagino que tenha vindo para ser titular. Eu acho que o Domingos Duarte, pela característica dele, pelo que a gente viu jogando na Espanha, ele é um jogador que chega para jogar. Sim. E é um jogador duro. É de marcação, né? Jogador de marcação, pressão. Aquele homem a homem que chega forte, jogador alto, bom no cabeceio, bom na tirar a bola de cabeça. É o jogador que... Você acha que a dupla vai ser Arboleda e Domingos Duarte? Eu manteria o Osório. Porque eu acho que é um ativo que o São Paulo está promovendo. Né? O São Paulo tem que promover esse tipo de situação. Já que reintegrou o Arboleda, eu nem era a favor da reintegração. Na verdade, eu achei uma vergonha. Mas já que reintegrou, agora tem que ser titular. Não, Arboleda... Ele é o melhor zagueiro do São Paulo. Ele, tecnicamente, o Zé não gosta muito, mas tecnicamente ele é o melhor do São Paulo. Acho que ele, no geral, é o melhor do São Paulo. Ele é o melhor hoje, porque o Alan Franco saiu e porque o Tolói está machucado. O Tolói não está conseguindo. Infelizmente, o Tolói não está conseguindo, mas... Assim... Agora, acredito que o São Paulo pode melhorar isso que eu disse na primeira parte, de ter um jogo um pouco mais linear, né? Jogar bem o primeiro tempo e jogar bem o segundo tempo. Não precisa jogar mal o primeiro e o segundo melhorar, ou ao contrário. Precisa encontrar uma forma um pouco mais linear para jogar com qualidade. O que o São Paulo tem. O São Paulo não tem muitos recursos no banco de reserva. Aí é que tá. Por isso que cai no segundo tempo. Não tem muitos recursos. Na hora que começam a entrar os reservas, o nível cai. O Vitor Sá agora está entrando aos pouquinhos. A gente espera para ver um pouco mais. Uma coisa é certa, hein, Pascoal? Uma coisa é certa. O Danielzinho é mais jogador que o Bobadilla. Eu achei ele mais jogador. O Bobadilla antes da Copa do Mundo estava jogando demais, Não, Pascoal. Bobadilla antes da Copa. Eu acho que dá para jogar os dois. Não, acho que dá para jogar os três. Botar os três de novo? Dá para jogar os três. Os melhores momentos do São Paulo. Eu acho que dá para jogar os três. Foram com os três. Centralizado o Bobadilla ou o Danielzinho, o Bobadilla pelo lado. Eu acho que o Bobadilla tem que centralizar. Porque o Pablo Maia ainda não conseguiu jogar num nível legal. Não, o Pablo Maia, infelizmente, não conseguiu. Ontem até jogou bem. Sim, mas ele não consegue. Paranaense muito mal. Mas ele não consegue ter regularidade, é uma coisa que ele tinha antes. Sim. Ele tinha a impressão às vezes é que falta um pouco de confiança nele para, sabe? Ele fica afobado para fazer as coisas como vou terminar. Calma, né? Isso é uma das dificuldades de quem se lesionou. Aí você tem uma, duas, três lesões e tal. Aí você quer fazer as coisas para provar que você pode, para você mesmo, né? E isso aí muitas vezes acaba te atrapalhando. Ontem a torcida do Flamengo saiu meio que chateada com o time, né? Claro. Porque esperava mais. Porque também esperava muito mais do Flamengo. Eu vou falar por mim. Eu conversando antes do jogo aqui com a rapaziada da redação, eu falei, se o São Paulo sair faceirinho para jogar, vai tomar 4-5. Sim. Aí o São Paulo segurou a onda no primeiro tempo, foi legal. Funcionou aquela bola na trave do Pulgar, pá! Um susto logo de cara. Bem o Pulgar, né? Voltou a jogar bem o Pulgar. O Pulgar, assim, é um volante que marca muito bem, né? Tem muita vitalidade para a marcação. E ele chega mesmo. A diferença do Pulgar para os outros é que o Pulgar, ele... É mau. É mau. Não. Não, mas eu acho mal no melhor dos sentidos. Eu acho que ele é um jogador firme. É um jogador que o adversário sabe que se deixar vai chegar atrasado. Sabe aquela atrasadinha assim? Mas ele é um jogador firme. Ele é duro. Eu não vejo maldade no Pulgar. Eu acho que ele é um jogador firme. Maldade no melhor dos sentidos. Ah, sim. Eu acho que é um jogador firme. E o jogador nessa posição tem que ser firme. Tem que ser firme. Vai ter jogada que ele vai precisar parar o lance, vai ter jogada que ele tem que parar o adversário, vai ter jogada que ele vai conseguir jogar, dominar e sair jogando, vai roubar uma bola e vai fazer uma jogada. Isso é natural dele. Né, é a posição. A posição que ele joga. Impõe. Nisso, Zé, você, se jogasse hoje, ficaria ainda mais rico do que ficou. Jesus. O Arthur Jorge esteve com a gente hoje aqui de manhã, gravando Bola da Vez, vai ao ar sábado, 3 da tarde. Eu fiquei muito bem impressionado. Espetacular, né? E eu perguntei para ele, no final do programa, qual posição ele considerava hoje a mais importante no futebol. E ele disse a de volante. Sim. É o que faz tudo hoje. É o que determina o ritmo do jogo, é o que determina posicionamento. Sempre foi assim, né, Zé? Agora que descobriram. Antes era o 8 e o 10. O 5 era só trabalhador. O 5 era para carregar o piano. O 8 e o 10 que o 5 era para marcar o 10, né? E, Pascoal, sim, ontem também já tradicional do Flamengo e nunca dá certo algum tipo de solenidade pré-jogo.
Ontem teve a entrevista do BAP, com o anúncio de busto. Ninguém entendeu direito, né, para o Arrascaeta e para o Bruno Henrique. Não que não mereçam, mas você, antes do jogo, convocar uma coletiva para dizer que 2 jogadores vão ganhar ali uma estátua, um busto. Muita gente imaginava que fosse para anunciar o Almada, acho até que está encaminhado, acho até que vai jogar no Flamengo. Mas para que no dia do jogo, Pascoal? Não atrapalha, não desmobiliza de alguma maneira? Acho que não. Porque nunca dá certo isso no Flamengo. A gente lembra, né, a homenagem ao Joel Santana antes do jogo do Cabanhas. Né? O Cabanhas acabou com o jogo, mas ali era uma situação diferente, era o treinador, o time estava desmobilizado. Dessa vez não. Tinha sido campeão no final de semana. O time do Flamengo estava mobilizado. Eu só quero, em relação, eu acho justíssima homenagem. Esses caras fizeram muito pelo Flamengo, ganharam muito pelo Flamengo. E eles merecem todas as honras. E eu cobro sempre do São Paulo que tenha um busto do Rogério Ceni. O São Paulo precisa ter. Não é porque o Rogério Ceni está em atividade no treino... Seu Tele tem. Puxa, seu Tele não tinha que ter um. Seu Tele tinha que ter vários. Sim. Né? Nós que conhecemos o Tele, a chatice do Tele, aquelas coisas do Tele, o Tele além... Ontem foi aniversário do Tele. Foi 95 anos. O Tele adorava quando o Cerezo levava os cachorros dele lá no campo. Fazia cocô no gramado. O Tele ficava louco. Vai tá cachorrão. Acho que era dog alemão ou Buma? Só para agora a gente acabou saindo pro Tele. O Tele tem uma diferença para os outros. O melhor treinador que eu vi trabalhar no futebol brasileiro... Falou isso em algum lugar recentemente, né? Falei. Eu falei aqui, o pessoal do site me perguntou. Então foi isso que eu vi. O melhor treinador que eu vi, Vanderlei Luxemburgo. Treinador é o melhor que eu vi. Técnico, Tele Santana. Porque o Tele Santana era diferente, ele melhorava o jogador tecnicamente. E eu sou testemunha, você também é. Quanto a gente viu o Cafu cruzando bola, quanto a gente viu o Elivelto entrando em diagonal, quanto que ele ensinou o Palhinha a vir com a bola, olhar o goleiro e fazer o gol, quanto que ele ensaiou aquela falta no título mundial, que os jogadores ficaram brincando na falta e ele xingou os caras e foi embora, largou o treino. Quando eles fizeram o gol, eles foram correndo pro Tele. Você lembra disso ou não? Resuma o Tele em 3 palavras: repetição, repetição, repetição. O Tele faz falta para o futebol brasileiro porque ele melhorava os jogadores tecnicamente e cuidava muito do ser humano. Eu vi jogador do São Paulo chegar com um carro novo e ele mandou devolver. Eu vi. Você vai lá e você vai devolver o carro que você vai comprar uma casa para sua mãe. A sua mãe precisa de uma casa, então você vai lá comprar a casa e depois você compra o carro. Eu vi. Ninguém me contou. Só não vou falar o jogador porque está aí, eu não vou falar quem é. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi jogador que, eu vou para minha cidade, você não vai nada, quem mandou você ir? Não, você não vai para lugar nenhum, você vai ficar aí na concentração. Quando eu começava a empolgar, eu vi o Macedo chegar de trança e ter que cortar no mesmo dia. O quê? E o dia que o Macedo chegou, com esse dread, os cambal de Madureira. Aí ele falou, Macedo... 5 horas no salão. Porque você vai, Macedo? Ele falou assim, o professor gostou, ficou bonito, gastei 5 horas no salão, pode tirar. Se fosse hoje no mundo que a gente vive, eu teria ser processado não sei quantas vezes aí por causa dessas coisas. Que é o mundo que a gente vive hoje, se ele falasse isso... O Tele melhorava as pessoas, o Tele melhorava o jogador como ser humano, melhorava o jogador tecnicamente. Então, como ele fez 95 anos nesse final de semana, fica a minha saudade. Apesar das minhas rusgas, dos meus bate-boca com o Tele, que foram alguns, mas eu sempre o respeitei. E ele sempre me respeitou. Graças ao seu Valdir Joaquim de Moraes, que era quem abaixava a bola quando a gente fica um pouco mais nervoso. Em homenagem ao Tele Santana, vamos escutar os treinadores envolvidos neste empate entre Flamengo e São Paulo, Leonardo Jardim e Dorival Júnior no ar. Primeiro, é o momento que o clube vem vivendo. E isso nós temos que procurar entender. Não é um momento positivo, talvez o mais negativo de toda a história de São Paulo Futebol Clube. Tudo que tem acontecido no entorno e que nós temos que procurar uma blindagem completa dentro do nosso centro de treinamento. É o que nós estamos procurando fazer. Segundo aspecto, nós estamos provocando uma situação em que os garotos da base possam ocupar um espaço e possam desenvolver dentro do seu melhor. Olhem as 2 partidas que o Osório realizou. A equipe vem num processo de evolução, vem melhorando. O resultado do meio de semana tirou um pouco desse possível crescimento que já vinha sendo apontado. Eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo.
Os torcedores podem esperar que nós teremos coisas boas até o final do ano. Tudo é paciência. Continuem apoiando. Obrigado pelo apoio que deram e podem ter certeza que nós vamos fazer de tudo para podermos retribuir. Não vai demorar não. Essa equipe vai alcançar uma regularidade e com essa regularidade resultados vão acontecer. Foi um jogo de detalhes. Porque eu digo que é um jogo de detalhes. Nós dominamos, o adversário fez só um chute ao gol. E detalhes porque 3 centímetros do pé do Wallace um gol foi anulado. O detalhe de um jogador jogar com a bola dentro da área não foi penalti e em muitas situações o mesmo lance vai ser penalti e aqui no Campeonato Brasileiro então vai acontecer várias vezes. E o detalhe, para terminar, da situação do gol deles, foi o único que remata a baliza, em que a gente tem 2 erros. O primeiro, falta de pressão sobre o portador da bola e o segundo, a linha defensiva baixou de forma lenta e permitiu jogar no espaço entre o goleiro e a nossa linha defensiva. Quando eu cheguei ao intervalo escrevi uma palavra lá que era agressividade com bola, porque muito da primeira parte o que é que aconteceu? Circulamos a bola, mas passávamos um para o outro. E agora eu quero saber a sua opinião, seus comentários aqui embaixo. Se gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho. Até o próximo vídeo.